aqui. E iniciar a gravação aqui no Teams também para os alunos que estão chegando depois. Beleza. Então, voltando lá. Então, o exercício que eu passei para vocês foi esse aqui. Ó. A gente tem essa figurinha aqui, onde a gente tem um ciclo Rankine orgânico, já que está com um fluido que é o R74A. Certo? E o que está acontecendo? Ele está sendo... ele tem como fonte térmica uma radiação solar que vai aquecer o fluido que vai estar passando pelo coletor solar, depois disso vai passar para a turbina, depois condensador, bomba e retorna. Então, o ciclo mostra os dados de operação do regime estacionário de uma planta de potência solar que opera segundo o ciclo Rankine com refrigerante 134A com fluido de trabalho. A turbina e a bomba operam adiabaticamente e a taxa de entrada de energia nos coletores solares é de 0,3 kW por metro quadrado, só para deixar mais bonitinho aqui, de área de superfície do coletor, com 60% da energia de entrada de energia dos coletores para os coletores é absorvido pelo refrigerante ao passar por ele, ou seja, 40% do que está chegando acaba sendo perdido em função das perdas térmicas pelas laterais, pelo fundo, às vezes alguma coisa da radiação que está sendo refletida também, fora o que o próprio coletor acaba emitindo por de radiação. Então, perde um bocado de energia que está chegando. Certo? Determine a área de superfície do coletor solar em metros quadrados por quilowatt de potência desenvolvido pela planta. Discute os melhoramentos opcionais possíveis que poderiam reduzir a área de superfície necessária ao coletor e calcule as eficiências entrópicas da turbina e da bomba, adaptado de Moran-Shapiro. Beleza. Vamos começar aqui. Ó. Primeiro passo nosso, já que ele está pedindo para esse termo aqui, seria fazer o balanço de energia. Bora lá. Mais bonitinho. O coletor solar. Aí pegar a primeira lei, nem tá aqui nenhuma, eu posso copiar direto, né? O seguinte, um pedaço de qualquer equação aí e vamos escrever a partir dela. Então, não sei. Variação de energia por tempo, para o nosso volume de controle. Que no caso para a gente vai ser o coletor. Uma chave bem específica aqui. Esta. Identificar os balões de energia. Aí vai ser a taxa de transferência de calor nele. Menos tempo de trabalho, que não vai existir, vai ser 0, mais as vazões máxicas que entram e saem desse coletor. Então vai ser vazão máxica. H, esse termo aqui. E assim. Esse termo aqui são os de entrada. Eu vou ter o idêntico aqui para saída. Falando de massa. Falando de energia. Somente os equipamentos que a gente fica com dúvida de alguma coisa, é interessante fazer esse balanço de massa, tá? E a gente assume o seguinte, ó. O enunciado aqui, ó, basicamente, ele afirma pra gente que
né, as propriedades vão ser basicamente constantes. A gente não tem nenhum tipo de variação temporal. Então o problema vai ter em regime permanente. Tá? Engraçado. Figura que é seguir do mesmo jeito. Então você vai ter em regime permanente. Esse termo aqui da variação da energia em relação ao tempo ele vai ser zero para a gente. Então eu vou cortar ela aqui. Tá? E o que acontece? É um coletor solar, ele não vai estar realizando trabalho sobre o meio, ou nem o meio vai estar realizando trabalho sobre ele. O que vai acontecer é que basicamente ele vai estar recebendo, né, calor, e esse calor vai se manifestar na forma de variação das entalpias, né, de entrada e de saída. Então, o que vai sobrar para a gente são coisas desse tipo aqui. Ó. Esse termo aqui do calor eu vou passar para o outro lado. A gente fica com vazão máxima e cada vez entalpia de saída. Uma vez que eu peguei esse calor, passei para cá, ele vai inverter o sinal de todo mundo. Do trabalho vou cancelar aqui. Então vai ficar só a vazão máxima e o produto da entalpia de saída menos entrada. Então vai ficar a entalpia da saída, que é o entalpia de 1. Menos entalpia de 4. Certo? Lembrando que esse calor aqui é o que efetivamente está chegando para o fluido. Tá? Então, como é que vamos representar isso aqui? Ó? Esse calor aqui, ó, essa taxa de transferência de calor, vai ser o que o Sol está fornecendo para a gente. Certo? Vezes a eficiência de absorção, né? Quanto que efetivamente o coletor está pegando. Então, vou colocar um índicezinho de eficiência aqui, ó. Não seja exatamente eficiência, tá? Mas ele está absorvendo isso. Bem, e o que acontece? Esse termo aqui, ó, ele vai ser conhecido para a gente, que vai ser esse 0,3 kg por metro quadrado, certo? Só que a taxa de transferência de calor aqui ela já está multiplicada pela área. Então eu preciso escrever ela em função do fluxo que tem aqui. E isso, o fluxo né, vezes a área. Lembra lá do fenômeno de transporte, né? Que a taxa de transferência de calor, quando a gente divide pela área, vai gerar o fluxo. Então, se a gente quer trabalhar com fluxo, como é o caso, a gente tem que pegar o fluxo e dividir pela área. Então, vai ficar assim, ó. Sol, e aí vou colocar o fluxozinho aqui para ele, certo? Eu vou ter que multiplicar pela área do coletor. Vou colocar a área coletor, certo? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa parte aqui, ó, do salto entálpico, da vazão máxima, nós vamos passar ela dividindo para cá, certo? E aí o objetivo é isolar a área do coletor. Então, se a gente quiser, por exemplo, assim, ó, essa área do coletor, ela vai ser essa variaçãozinha aqui, x, opa, e eu divido por esses termos aqui, exceto pela área do coletor. Estamos pegando até agora? Alguma dúvida? Só brincando com a equação por enquanto. Está aqui, porque está... Beleza. Aí o que acontece? Ele pediu em metros quadrados por kilowatt, certo? Então, basicamente, o que ele vai querer que a gente faça? Divida esse termo aqui, né, pelo, basicamente, né, para cada kilowatt produzido, a gente vai ter que ver quanto de área que vai ser necessário. Então, o que a gente vai fazer vai ser basicamente pegar essa vazão máxima aqui e deixar uma vazão máxima unitária. Que aí vai ficar alguma coisa em kilowatt, né, produzida, ou
Vamos fazer a continha aqui, primeiro eu mostro. Fica mais fácil. Só na hora que a gente olhar as unidades, tá? Vamos ver aqui. Ó. Primeiro, entalpia de 1 é de saída. Então, é os 276,83. A de entrada é 487,93. Esse fluxo do Sol aqui é 0,3 kW por metro quadrado. Então, 0,3 kW por metro quadrado. Essa eficiência, vou colocar um sinalzinho de vezes aqui, só para ficar mais bonitinho. Ela vai ser de 60%. E aqui em cima, a gente tem kJ por quilograma, a unidade desse termo aqui. Certo? E ele quer que a gente ache alguma coisa em metro quadrado por quilowatt. Esse quilo aqui é minúsculo. Então, esse kilowatt que está aparecendo aqui, ó, ele vai acabar se mantendo. Então, para cada kilowatt que a gente produzir, ele vai ter que achar qual que é o metro quadrado que a gente vai precisar. Deixa eu ver. Como que isso vai aparecer aqui? Ó? Kilowatt, quilograma vai cancelar. E quilowatt, metro quadrado sobe. Entendi. Por quilowatt de potência produzida e desenvolvida pela planta. Então, vou fazer isso aqui. Ó. Vou deixar aqui. Ó. Ele vai ficar em evidência. Mesmo. Ele faz parte, né, do balanço. Ah, e vamos fazer a continha aqui agora desses valores aqui. A gente vai ter... Só pegar o ladeiro aqui. Já tem a conta pronta? Só para falar o valor. Equation, aí vem 276,83 menos 9,893, vou pôr uma vírgula aqui, 87,93, e agora a gente vai dividir este valor por 0,3 e por 0,6. Vai dar aqui, ó, 1049. Calma aí. 1049,44, que é o valor numérico, tá? Isso vai estar multiplicando essa vazão máxima, e agora é questão da unidade. Tá? A gente tem o kilowatt dividindo, o metro quadrado está dividindo o numerador, então ele vai para cima, e a gente ainda vai ficar aqui ó, com kilojoule por quilograma, tá? Que eu vou simplesmente manter aqui. Não vou mexer nesse formato, não. Vou deixar aqui. Kilojoule, certo? Na hora que a gente dividir lá pelo termo da potência da turbina, vai dar tudo certinho. Kilojoule, metro quadrado, quilograma aqui embaixo. Quilograma. Que isso? Estou ouvindo. Tim caiu? A rede está pausando uma qualidade ruim. Experimente mudar. Voltamos? Esse que a rede estava dando uma picotada aqui. Beleza. Então vamos. Tarará, quilojoule, quilograma. Tarará. Isso. Certo? Por enquanto vai ficar esquisito desse jeito. Foi só esse pedaço da conta que a gente fez. Porque não é... A gente não calculou a área, né?
por quilowatt de potência. A gente simplesmente calculou uma área aqui, onde, uma vez que a gente não tem a vazão máxima ainda, não dá para a gente achar o valor correto. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Como ele quer por quilowatt de potência desenvolvida pela planta, então o que a gente vai fazer vai ser calcular qual que é para a gente a potência líquida, e depois, com o valor da potência líquida, a gente chega e divide essa área do coletor por ela, para a gente poder chegar. Então, o balanço de energia do coletor está aqui. Próximo passo aqui para a gente é... Como é que fala? É a potência líquida. Potência. Para potência líquida na planta, a gente basicamente vai ter os termos do trabalho. Né? Trabalho. Eu prefiro sempre falar potência de ciclo, uma coisa assim, mas vamos deixar a potência líquida que ele está pedindo para a gente. E, enfim, é a mesma coisa. Esse é basicamente o termo da turbina, né? Menos o termo da bomba. Menos, não mais. Então, para eles, a gente vai ter basicamente vazão máxima, né? Vai estar multiplicando. Deixa eu pegar aqui só para facilitar. Eu troco os índices, tá? Então, para a potência da turbina, a gente vai ter entalpia da entrada menos entalpia de saída, sempre o contrário do aquecimento, né? E saída menos entrada. Aqui é entrada menos saída, então para a turbina é 1 menos 2. E para o termo da bomba é 3 menos 4. Como é a mesma vazão máxima, essa vazão máxima aqui vai ficar em evidência, certo? E a gente vai ficar com essas entalpias aqui de 1 menos 2 mais 3 menos 4. Então, a de 1 é os 276,83 menos a do 2, que é 261,01. Certo? Depois a gente vai somar a do 3, que é os 86,78, e subtraída do 4, que é 87,93. Unidade disso aqui é quilojoules por quilograma. K minúsculo. Vamos ver. E aí a potência líquida para a gente. Ela vai ser 276,83 menos 261,01 mais 86,78 menos 87,83. Então vai dar pra gente 14,77, certo? Parênteses tudo aqui. Vezes vazão máxima, que essa aqui é a unidade. Então essa é a potência líquida, né, que a planta está dando pra gente. Para a gente encontrar a área do coletor pela potência líquida, que é o que ele está pedindo, né, por quilowatt de potência desenvolvida pela planta. Deixa eu ver aqui. Achei esse aqui, ó. Área do coletor
por unidade de potência da planta. Que é basicamente a gente pegar esses dois valores que a gente achou aqui, que estão em função da vazão máxima, e dividir um pelo outro. Então, isso que ele está querendo para a gente é só isso aqui, ó. Pegar do coletor. E nós vamos dividir isto pelo termo da potência líquida. Então vai dar para a gente. Coletor aqui. Ctrl C. A potência líquida aqui. Ctrl V. Então, a questão de unidade, o quilojoule por quilograma, vamos cancelar. A vazão máxima, a gente não tem essa informação. Como é que fala? Vai cancelar aqui também. Então, a gente ficar com os 10,49,44 e dividir por esses 14,77. Olha que beleza. Isso vai dar para a gente 71,05. Certo? E a unidade final é metro quadrado por quilograma, por quilowatt. Certo? Vai ver umas coisinhas a mais aqui que a gente corta. E isso. Conseguiu pegar, Bruna? Esse aqui que precisava. Eu consegui, eu não sabia que eu tinha que deixar para fazer assim. Eu fiquei meio perdida quando tinha dado. Aí eu fiquei, mas eu não tinha pensado em só deixar e depois pegar no final. E aqui eu fiz separadinho, né? Porque se fizer a conta toda de uma vez fica muito grande. Eu quebrei em duas partes, né? Para depois fazer a divisão toda. Porque o enunciado não dá para a gente qualquer vazão máxima. Certo? Então, a gente tem que fazer essas duas etapazinhas aqui, ó, para depois chegar nessa. Certo? Então, isso seria a letra A. Na letra B seria achar as eficiências entrópicas. Para isso, o que a gente tinha que fazer? Voltar lá na tabela, para a pressão de 18 bar e para a pressão de 7 bar, né? Achar qual que seriam as entropias desses dois estados aqui, ó, da 1 e da estado 1 e do estado 3, para a gente poder calcular o estado 2 ideal e o estado 4 ideal, para poder chegar na eficiência entrópica, tanto da bomba quanto da turbina. Esse vocês conseguiram fazer? Eu não tentei fazer o exercício, não. Vamos lá. Eu calculei a entropia. Princípios. Vamos lá. Pega as propriedades, então. Tabelas unidades SI. Olha só, tá ficando um monte de coisinha aqui. S134A. Pegar a tabela de líquido no vapor saturado. Pegar na tabela de pressão. Então, A11. Fechar aqui. Então, para as pressões, né, que está dando para a gente em bar e temperatura em graus Celsius. No enunciado, ele fala para a gente que é 18 bar e, como é que fala? Ele está na condição de vapor saturado. Então, isso facilita, né, para a gente poder chegar. O 18 bar está aqui. Vapor saturado, a entropia é essa daqui, ó, 0,8959. Meu Deus, não sei ler mais. Pronto. Então, seria a entropia do estado 4. Ali, entropia do estado 1. Mas na tabela A11. Shapiro. Moran Shapiro, né? Isso
Só para dizer que, né, de onde estão vindo esses valores, né? O S, deixa eu pegar aqui, ó, estado. A entropia do estado 1, ela vai ser o 0,9363, é isso? Acho que não. 18, 8959, errei completamente. 8959 kilojoule por quilograma. Essa é do estado 1. É a do estado 4, 3. Saltou uma linha que eu não queria que saltasse. Fica aqui, quietinho, tá? Depois a gente solta as linhas. Para o estado 3, ele está na condição, né, de 7 bar de pressão e título 0. Então, está como um líquido saturado. Então, 7 bar está aqui. Líquido saturado é 0,3242. E aí, com base nessas entropias aqui, o que a gente vai fazer vai ser a mesma coisa que a gente fez nos exercícios anteriores. A gente vai usar essas entropias aqui para poder chegar em qual vai ser as entropias que a gente vai ter para o estado 2 ideal e o estado 4 ideal. Certo? Que com esses valores de entropia, a gente chega no estado e dele acha as entalpias, tá? Então, com esses dois valores aqui, a gente procura lá. Título. Deixa eu pegar aqui, vou estar em 7. Acho mais fácil ficar copiando e colando desse jeito assim. Beleza. Pega aqui, put your screen. Abre aqui, tabelinha. O pente aqui já tá bom. Precisa de 2. E o que eu vou fazer é o seguinte. Copiei, ficou a tabela de propriedades aqui bonitinha. Beleza. O outro aqui eu vou descer para as propriedades que interessam, que é 7 e 18. Então, aqui. Aqui. Só que tiver com o topo da tabela junto, tá? Não interessa, Ctrl C. Ctrl V, vamos jogar aqui. Vamos destruir o que não precisa, né? Opa. Precisa esse pedaço aqui, não. A pessoa repete a pressão. Ctrl C. Volta lá pra gente. Abre aqui. As propriedades. Vou pegar uma parte baixa aqui. Só que precisa, moço.
né? A entropia do estado 1 é essa, a entropia do estado 2, do estado 3 é essa. Com essas entropias, a gente vai achar as entropias do estado 4. Na verdade, a gente começa pelo título, né? Título do estado 2 ideal, certo? Porque, querendo ou não, o que vai acontecer? Para o estado 3, o estado 1, ele vai estar na condição aqui, ó, vai ser entre 0,3242, que é como líquido saturado, e como vapor saturado. Como ele está a 0,8959, ele está menor que a de vapor saturado, está como líquido mais vapor. Então, o que a gente vai fazer é pegar essas entropias do estado 2 ideal, que é a mesma do estado 1, certo? Menos entropia do vapor saturado. Divide pelo do líquido. Menos o vapor. Acho que vocês estavam trabalhando e aqui maiúsculo. Vapor, vapor, vapor. Antes de chegar lá. Então, a 2, a entropia do estado 2 e a mesma do estado 1. Então, vai ser para a gente o 0,8959. Do vapor saturado é o 0,9080. E a do líquido saturado é o 0,3242. E aí, contas à parte. Então, parênteses aqui, 0,3242 menos 0,9080. Então, vai dar um título de 0... Pera aí. Esquisito. Subir aqui só para dar uma olhadinha. Deixa eu colar. É menos do líquido, eu inverti aqui. Tinha que ser, eu peguei os do vapor. Está tão diferente assim. Vou pegar aqui vapor menos líquido e aqui também vapor menos líquido. Estou invertido. Este aqui. Este aqui. Isto é isto. 0,90. Agora vai dar certo. Então vai dar 0,8959 menos 0,3242. Divide por 0,90, 80 menos 0,3242. Então, 0,97927, né? Então, 93. Esse seria o título, estado 2. E aí, com esse valorzinho aqui, a gente acha a entalpia dele. E a gente fazer a mesma coisa para o estado
Como é que fala? Acho que é a mesma coisa para os outros estados também. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Já vou deixar aqui copiado para quando a gente for fazer para o outro estado. Tá? Estado 2 ideal. E aqui, ó, esse estado 4 ideal. Tá, achamos isso daqui e agora que a gente achou, vamos calcular a entalpia. Ó, entalpia. Estado 2 ideal vai ficar em função do título, vai estar multiplicando, né? Vou tirar isso aqui, ó, mais fácil. X, tema que não existe. Equação pronta, né? Aqui. Mais. Aqui. É só do líquido. Entalpia do líquido. Entalpia do vapor. Entalpia do líquido. Então vai ser entalpia aqui para a condição do líquido saturado para 0,7 bar. Então 96,78 mais o título de 0,9793 que vai estar multiplicando. Opa, colchete não, só um parênteses, estava bom. Diferente de entalpia aqui, ó, do vapor é 261,85 menos os 86,78. Ele vai chegar pra gente em 0,8678 mais 0,9793 vezes, parênteses, 261,85 menos 86,78. Vai dar 172,31. Tá? Essa entalpia do estado 2 ideal. E agora para o estado 4 a gente vai basicamente refazer as mesmas coisas. Só mudar os índices. Então, estado 4 ideal. Muda para cá. 4. Aqui. 4 também. Aqui. 4. 4 também. E aí vem o estado 4, né? Tem que avaliar em função dos 18 bar que a gente tem aqui. Então, para o líquido saturado, entropia de 0,4954 e a entropia assim, 8959. E 8959 aqui? Ah, tá, porque era o vapor, entendi. E do estado 4 é o 0, estado 3, né? A mesma entropia do estado 3. Então é 0,3242. Ah, esse aqui está com líquido comprimido. Não dá para avaliar desse jeito, não. Ele está fora aqui dessa região de saturação. Nem olhei os limites antes, né? Quando o estado 3 aqui, ó, a gente já está como líquido saturado, já está como líquido saturado aqui. Na hora que ele comprimir, vai para a região de... Como é que chama? Vai para a região de líquido comprimido. Então, o que a gente vai fazer, que já que a gente não tem tabela no livro para
líquido comprimido para o R64A é basicamente avaliar a entropia em função da temperatura, ou dos limites de temperatura que a gente teria para ela. Então, aproxima, né, as propriedades do líquido saturado pelas propriedades do líquido comprimido, pelas propriedades do líquido saturado à mesma temperatura. Então, tabela de temperatura aqui, e eu vou procurar a entropia que ele teria. A entropia, deixa eu marcar ela aqui, ó, direitinho. Para esse estado é 0,3242, que é o mesmo do estado 3. Então, vamos procurar qual temperatura está mais próximo disso. Zero 3242. 0,3242. Vou procurar qual temperatura. Aqui, subindo, passei. É que tem uma entropia tão baixa para a condição de líquido saturado. 32, 42, está entre 26 e 28, tá? Então vou ter que interpolar entre os dois. Screen. Errou o canhoto, por assim dizer, também. Aqui, sobe. Aqui. Quarenta e dois, estaria entre 26 e 28 graus. C. V. Happen. String happen. Deixa eu pegar aqui de novo. Screen. Tira a seleção. Vem aqui, seleciona P28, 26. Isso aqui já é tabela 10. Não preciso pegar a temperatura de novo, né? Tabela. Ctrl C. Volta. Aqui, ó, estaria como líquido comprimido. E a gente vai aproximar propriedades pelo saturado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai interpolar aqui para a gente achar a entalpia entalpia do estado 4 ideal menos a entalpia
para a temperatura de 28. Dividido pela entalpia de temperatura mais alta, que é 26. Comigo com subscrito. E entalpia aqui de 28. E aqui a gente pega a entalpia do estado 4 com a entalpia do líquido saturado para 28. Entalpia do líquido saturado para 26. 28. Beleza? Aqui agora. Deixa essa parte aqui, ó. Fazer o cálculo desse pedaço aqui, ó, para agilizar um pouquinho pra gente, que vamos usar um pouquinho de espaço também na folha. Entalpia do estado 4 é o mesmo do 3. Líquido saturado 0,32, 0,8, 0,33, 0,2. Deixa eu deixar minha baby aqui entrar, me dar um beijo. Vem cá, me dá um beijo de bom dia. Te amo, filha. Papai tá dando aulinha. Você sabe que enquanto ele tá dando aulinha, ele não pode te atender, tá? Então, manda um beijo aqui. Tá? Vai lá brincar com a coleguinha. Amiga Júlia. Ai. Ah. Da minha amiga Sofia. Calma, mãe. Isso. Um beijo. Isso. Vou fazer as contas aqui. 0 com 32, 0, 4, 2. Senão ele ia ficar batendo na porta aí, não ia dar certo. 0,3242 menos 0,3302. Chega, divide isso aí por 0,3208 menos 0,3302. Aí vai dar pra gente 0,6383 aproximadamente. E com base nisso, a gente chega, faz o cálculo. Entalpia do estado 4 vai dar a do estado 28 mais isso pra lá, o 28 eu tirei aqui. Você vem pra cá, Ctrl X. Então vai dar pra gente entalpia do estado 20, da entalpia 28, como líquido saturado, tudo, tá? Tem que ser do líquido. Vai dar 88,81, 61, mais a diferença de entalpia aqui, que vai ser do 26, 85,75 menos 88,61, vai multiplicar esse 0,6383. Agora sim, continhas. Vai dar 88,61 mais
mais 85. Opa. 0,63. 3 que multiplica. Parênteses. Tô gostando de ficar interpolando esses trem aqui, né? Maravilha. Menos 88,61. Dá 86,78. Essa é a entalpia do estado 4 ideal. Então, isso tudo que a gente fez aqui, basicamente foi para justamente a gente achar as propriedades dos estados ideais. Porque agora que começa o cálculo da entropia, o cálculo das eficiências entrópicas, tá? Porque aí, ó, com base nesse estado 2 ideal, a gente consegue chegar aqui em entropia. Vou pegar aqui um símbolo de eficiência logo aqui. Ultinho. Esse aqui seria da turbina. Então, a eficiência isentrópica da turbina basicamente, né? Ela vai ser o trabalho da turbina real pelo trabalho da turbina ideal. Então, ela aqui seria para a gente entalpia do estado 1 menos entalpia do estado 2 real, e embaixo a mesma coisa, só que o 2 fica ideal. Então, vou pegar aqui, dá 1, dá 2, e esse 2 aqui no final é o 2 ideal. Pega aqui. Tô aproveitando, tá? Porque já tem esses valores aqui semi-prontos para a gente. Essa turbina aqui, a eficiência dela deve ser bem baixa. Opa. Vai dar para a gente 276,83 menos 261,01. Divide por 276,83. Menos 172,31. 0,15. Nossa, eficiência muito baixa. Deixa eu ver aqui. O título ficou bem próximo. Esse exercício, na verdade, que talvez ele não tenha sido projetado para trabalhar as eficiências, tá? Porque esse finalzinho aqui, que era calcular as eficiências entrópicas da bomba e da turbina, isso foi acréscimo meu, tá? Na última aula. E às vezes não estava pensando muito nisso, estava só que fizesse essa letra A e ela chegava lá num valorzinho aí qualquer. Mas talvez ele não tenha pensado, né, nessa eficiência para turbina, etc., em função do salto em etapa que ela deu. Porque eu vi que logo no início, né, você quase não tem um salto de um para o outro. De 76 para 61 é muito pouco, certo? Então, talvez por isso esteja não tão pequeno. Não foi dimensionado para esse tipo de etapa, não foi nem pensado para fazer essa parte aqui. Coloca só mais uma etapazinha aqui, ó, para vocês. Seria, né? Trabalho real. Ou potência. Não é bonito? Oh, perfect. E aqui embaixo pelo ideal. Copiar aqui, porque é o que a gente vai fazer para calcular da bomba agora. Da bomba inverte, né? O ideal fica em cima e o real fica embaixo. Isso porque o trabalho que a bomba tem que fazer tem que ser muito maior que a bomba ideal, justamente por conta das perdas. Aí vai ser entalpia de 3,
menos entalpia do estado 4 ideal, sobre entalpia de 3, entalpia do estado 4 real. Então, entalpia do estado 3 é a mesma do líquido saturado, né? 0,8678. 8678. 78. É praticamente a mesma coisa, né, que a gente interpolou, né, de um para o outro. 67. A diferença aqui, na verdade, está ali no erro de truncamento, tá? Está dando tão baixinho assim. É do estado 4, vamos ver aqui. Ó. É 8793. 7,93. Beleza. Estado 3, 8678. 9793. E a gente achou aqui essa entalpia como 8678. Exatamente isso aqui. Para ficar com eficiência de zero, seria o efeito da gente não ter um. Como é que chama? Como é que fala? Dando exatamente a mesma coisa, porque não é exato, tá? Tem os erros de truncamento. Eu vou só rever aqui, ó, esses valores que eu estou usando na conta, colocar mais casas decimais, para não ficar tão esquisito o resultado, tá? Então, esse aqui é 8362. 298. Vou colocar mais casas decimais só para não zerar. Tá, e vamos calcular de novo. Equation. Esse exercício não foi pensado para isso, eu só acrescentei nele para justamente a gente tentar fazer um pouco mais, né, do que só ele. Mais 85.75 menos 88.61 vezes 0,63898. Dá 8678 4 alguma coisa, 45. Só para não falar que é igual, tá? E vai zerar um com o outro, mas é aproximadamente zero de eficiência. Aí vai dar um nadinha de diferença, que vai ficar 0,0045, basicamente em cima, né? Dividido por aquela diferença de entalpia ali, que é relativamente alta. Relação ao numerador. Então, 86,78 menos 8793. E vai dar para a gente, uma eficiência aqui é de 0,039. Então, 0,04 aproximadamente, tá? Então, bomba. Certo exercício não foi pensado para poder ficar calculando eficiência e coisinha, então essas entalpias que foram fornecidas aqui, ó, no problema em si, não estava levando em consideração, né, que alguém ia calcular a eficiência entrópica. A gente fez isso basicamente para poder entrar com, como é que fala, utilizar mesmo essas eficiências entrópicas que a gente trabalhou na aula passada. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não, eu entendi, mas eu acho que Os resultados só que essa não parte ficam. da. Os resultados só não ficaram bonitos, tá? Porque quando ele escolheu esse problema para poder mexer, né? Esses saltos entálpicos dele aqui não ficaram muito bons. Né? O estado 2 está muito próximo do estado 1, o estado 3 está muito próximo do estado 4, então isso acaba afetando a eficiência entrópica das turbinas. Tá? Que o trabalho real fica muito baixo e fica esse tipo de coisa. A eficiência fica muito baixa aqui, tanto para a turbina também. Tá? Tá. Mas basicamente isso. Bom, se não tem mais dúvida, vamos para a aula mesmo, que seria o iniciozinho da parte de
do aumento de eficiência para o ciclo Rankine. Vapor, beleza. Vai dar para a gente avançar muito, porque demorou para fazer o exercício, né? Com essas interpolações todas. Então vamos aqui para frente, mas já vamos chegar aqui. Ó. Aumento da eficiência do ciclo Rankine. E nesse slide a gente parou, né? Fizemos a parte de reversibilidades, tá? Então a gente começa. Quando a gente vai representar o diagrama de eficiência no ciclo... como é que fala? Quando a gente vai representar um diagrama de temperatura por entropia dentro do ciclo Rankine, né? O que a gente entende é que a área sobre a curva de aquecimento, que seria aqui ó, entre 4 e 1, ela representa... Oi? Desculpa interromper, Mas eu acho que ela travou no exercício. A tela travou? No meu, pelo menos. Para mais alguém travou? Eu vou parar de compartilhar e mandar compartilhar de novo. Foi? Agora foi. Muito obrigado. Beleza. Por nada. Aí, vamos lá. O que acontece é, o seguinte, ó, nesse diagrama TS aqui, ó, essa área sobre a curva de aquecimento, que seria do estado 4 até o estado 1, ela representa para a gente, né, o calor que é admitido pelo curso. É admitido pelo ciclo, na verdade. Por que eu coloquei curso? Tô maluco. Eu, hein? É o calor admitido pelo ciclo. E quando a gente trabalha a área sobre a curva de resfriamento, ela representa o calor rejeitado pelo ciclo. Então, de 2 para 3, a área que a gente vai ter aqui vai ser o calor rejeitado. Então, se eu pego a área desse que a gente tem aqui de aquecimento e divido pela área que está aqui sobre a curva de resfriamento, eu basicamente vou ter essa área aqui que vai estar entre as curvas, certo? Então, essa área que está entre as curvas de aquecimento e a curva de resfriamento, ela vai representar para a gente o trabalho líquido do ciclo, certo? Para a gente tentar mostrar melhor para vocês, tá? Pega esse desenho aqui, vamos para o Paint. Eu quero só isso aqui. Seleciona. Ctrl C. Não salvar. Aí ficou maior. Deixa eu movimentar você para cá. Criar um aqui. Primo seu. Vamos mexer na tela aqui um pouco. Chamar grandinho aqui para as laterais. Colocar um terceiro. Seria isso aqui. Então, a área de resfriamento. Vou marcar ela aqui, ó. Seria... Não, preciso de uma coisa que seja retângulozinho. Não. Isso está redondo. Acho que... Formas mesmo que a gente vai representando onde a gente pode. Reduzir aqui. Preenchimento. Colocar um vermelhinho aqui. Vou colocar um rosinho para ficar demais. Tipo de linha nenhuma. Então, marcando essa área aqui. Certo? Mais essa área aqui. Vou ter que pegar ela por pedaços, tá? Aqui. Ok. E ainda tem essa outra área aqui que eu vou simplesmente traçar aqui. Vamos colocar em rosinha também. Outro. Então, toda essa área aqui que eu estou marcando é basicamente a área que está debaixo da curva de aquecimento. Ela que vai dizer para a gente é o calor admitido para o ciclo. Calor,
certo? E debaixo da cor de resfriamento, o que a gente vai ter vai ser justamente o calor rejeitado. Marca aqui, ó. Sólido assim, dessa vez colocando em azulzinho. Tá? Texto. Que isso? Calor rejeitado. Então, o que sobra entre uma e outra seria eu pegar o que eu tenho aqui, ó, e subtrair disso aqui. O seguinte. Ctrl+C aqui. Ctrl+V. Para cá, beleza. E agora eu vou simplesmente pegar isso daqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Joga aqui. E aí vou limpar esses textos. Vou escrever, né, só essa parte aqui, ó, que é uma área menos a outra área, como sendo para a gente, né, o admitido. Não vai ficar bom, não. Não vai ficar bom. Deixa eu marcar aqui, então, de outro jeito. Formas, marca. É só encontrar essa curva aqui de baixo, né, que o resto vai ser subtraído. Então, daqui aqui. Vou colocar em um amarelinho aqui. Idem. Estou colorindo usando Paint, né? Embora seja... a pessoa está fazendo demais. Tá muito simples, que às vezes a pessoa tem dificuldade em enxergar essas áreas aqui. Onde seria o trabalho de novo? Texto. Certo? E aí o que acontece? O calor que está sendo admitido, né, ele basicamente depende da temperatura, né, de trabalho, que a gente está colocando energia sobre ele, né, e a variação de entropia. Certo? Ou seja, quanto maior for essa curvinha aqui, seja ela em comprimento ou seja ela em altura, maior vai ser o calor admitido. E quando a gente pega esse calor rejeitado, ele vai fazer a mesma coisa. Em função da largura que a gente tiver aqui e da temperatura que a gente estiver trabalhando aqui, essa calor admitido aqui ele vai ficar sempre variando. Então, seguindo mais ou menos uma coisa desse tipo aqui, ó, onde o calor estaria associado à temperatura, chamada T0, tá? A gente. E a variação de entropia. Entropia de início, minúsculo, né? Menos entropia do fim do processo. No final messencial. Certo? Entropia específica. E aí cada um vai ter seu T0, que no caso seria uma temperatura, que seria uma média ou alguma coisa próxima entre o que a gente tem de aquecimento nesse estado aqui, que ela está a temperatura constante, nesse estado aqui onde ela está variando alguma coisa. Então ficaria uma temperatura mais ou menos aqui, para usar como T0, e a variação de entropia seria da entropia do estado 4 para a entropia do estado 1 menos a entropia do estado 4. E aqui para o calor rejeitado seria a mesma coisa. Pegaria, no caso, um elemento só, uma temperatura só, pegaria essa temperatura para admiti-la como T0
e depois a gente faria a variação de entropia, né? Entropia de 3 menos entropia de 2, para achar qual que é esse calor que está sendo rejeitado aqui. Certo? E aí o que acontece? Esse trabalho de fluxo, esse trabalho de ciclo aqui, é o que a gente tem, já que ele é basicamente a área entre essas curvas, se a gente pega, por exemplo, né, e em vez de trabalhar nessa temperatura, vamos dizer que seja uns 200 graus. Se a gente aquece mais um pouco, né, vai para uma outra temperatura e trabalha com outra pressão, ou seja, em vez de trabalhar nessa linha aqui, a gente passa a trabalhar em um outro nível de pressão, lá tão bom assim, né? Formas aqui. A gente começa a trabalhar aqui, por exemplo. Vou colocar em preto. Ok. Aqui. Certo. E aqui, um outro nível de pressão, o que vai acontecer? Se eu comparo essa área que está aparecendo aqui, na área do ciclo, e começo a avaliar, né? Daqui até aqui, ó, certamente a gente ganhou em área, certo? E o que aconteceu aqui, esse aumento da área que está entre o aquecimento e o resfriamento vai fazer com que o trabalho do ciclo fique maior. Então, uma das possibilidades para a gente aumentar a eficiência é justamente aumentar a pressão de trabalho. Ai, texto, me ajuda aí. Gerador de vapor. Vamos reduzir esse tamanho aqui. Saudade do pente antigo. Certo? Que é uma maneira de a gente aumentar a eficiência. A outra possibilidade também, só olhando o nível de pressão, é a gente reduzir, né, a pressão que a gente tem no condensador. Isso vai fazer uma outra linha de pressão aqui, por exemplo. Então, essa outra possibilidade de a gente aumentar a eficiência é justamente reduzir a pressão no condensador. Só analisando, né, o gráfico. Então, se a gente reduz a pressão no condensador ou aumenta a pressão no gerador de vapor, ou ambos, esse efeito aqui, ó, da área que vai existir entre as duas curvas vai acabar aumentando. Então, a gente vai ter um aumento do trabalho do ciclo, certo? E se a gente tem basicamente quase que o mesmo calor aqui, ou um calor muito próximo do que a gente tinha para a entrada, quando a gente aumentou esse nível de pressão, né? Claro, o calor aumenta um pouco, mas o trabalho do ciclo aumenta mais do que simplesmente o... Como é que fala? Esse aumento do... Como é que fala? Do trabalho... Como é que fala? O calor que a gente insere cresce menos que esse trabalho do ciclo. Então, isso faz com que a eficiência em si aumente, certo? E se a gente reduzir a pressão do condensador, que vai acontecer que o trabalho do ciclo, o calor que está entrando, continua a mesma coisa, continua a mesma curva, tá? Mas aí a gente vai rejeitar para uma curva que está mais abaixo. Então o trabalho do ciclo todo ele aumenta, ele ganha um pedacinho aqui a mais, ó. E aí a gente tem um aumento da eficiência também.
Então, são duas possibilidades, né? Aumentar a pressão no gerador de vapor e outra reduzir a pressão no condensador para aumentar a eficiência. E isso de uma maneira assim, bem simples ou bem, ah, assim, bem estudo de parâmetro mesmo. Tá? Alguma dúvida, gente? Não? Tá bom. Vamos seguir aqui. Outra coisa que a gente pode fazer com esses ciclos é justamente a gente trabalhar o que a gente chama de superaquecimento. Porque quando a gente entra na área de superaquecimento, olha o que vai acontecer. Já vou dar um screen aqui, ó. Que é o que vai acontecer. Deixa eu limpar aqui, então vou usar outro, caso vocês queiram. Novo, não salvar. Certo? Qual que é a ideia? Quando a gente faz o superaquecimento, ao invés de a gente terminar o ciclo aqui, ó, no estado 1, onde a gente teria, ou terminar o aquecimento aqui no estado 1, certo? Ficar com uma área sobre a curva, seria para a gente só isso aqui, ó, de trabalho útil, tá? Vamos colocar aqui, ó, preenchimento amarelinho, em vez de a gente estar fazendo para outro, linha sólida nenhuma. Então, aqui um pedaço. Aqui outro pedaço. Usa espessura. Eu também. Certo? Ficaria aqui, ó, como é que fala? No ciclo normal, onde ele iria até vapor saturado e chegaria até aqui, ele teria essa área aqui como área útil, né, para o ciclo produzir trabalho. E o que vai acontecendo? Na hora que ele vem e começa a superaquecer, olha o que vai acontecendo. Na hora que ele vai superaquecendo, ele vai estar admitindo uma certa quantidade de calor aqui no ciclo e depois, deixa eu colocar uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Na hora que ele vai admitindo só esse aumento do calor aqui, a gente teria uma temperatura aqui, vezes a variação de entropia, só nessa coluna aqui, como se fosse reto, tá? E aí o que vai acontecendo? Teria um certo valor aqui ó, de calor admitido e seria rejeitado uma mesma quantidade, né, do que num pedaçozinho aqui genérico qualquer, certo? Então, para efeito de trabalho do ciclo, né, esse aumento aqui no calor da área, como é que fala? Aumento no calor admitido aqui, aumento no calor rejeitado aqui, eles vão criar uma mesma proporção para o trabalho do ciclo. Agora, quando a gente vem para cá e aumenta o calor, além desse termo aqui onde teria a mesma proporção, tem esse triângulozinho formado aqui em cima, em função do superaquecimento. Então, a gente está colocando calor aqui para o ciclo, esse pedaço, esse triângulo aqui na parte superior, ele cria uma área a mais do que simplesmente a gente vê aquecendo aqui na região de saturação. Essa área a mais aqui vai aumentar a eficiência proporcionalmente. Então, com maior for essa áreazinha aqui, mais vai influenciar na eficiência do ciclo como um todo. Então, deixa eu marcar um triângulozinho aqui. Não vai ficar legal. Tem que ser por linhas mesmo. Tá? Então, é esse triângulozinho aqui, ó, que faz a mágica toda acontecer. Do aumento da eficiência, tá? O que vai acontecer? Esse triângulozinho aqui, ó, ele basicamente vai ter um trabalho a mais sendo realizado
para uma mesma quantidade de calor sendo rejeitado do que na mesma região de saturação que a gente tinha antes. Por quê? De 2 linha até 3, ele continua todo aqui dentro da região de saturação, certo? Então, existe um limite para a gente aumentar essa eficiência em função do superaquecimento, que está associado justamente aqui na parte da saída, né? A gente ainda está dentro da região de saturação para o fluido na pressão do condensador, certo? Além disso, esse efeito do superaquecimento aqui, ó, aumenta o título de saída, certo? Quanto maior for a temperatura de superaquecimento, menor vai ser o título aqui na saída da turbina, certo? E títulos pequenos aqui na saída da turbina ajuda a proteger ela, porque se você tiver título baixo, né, você vai ter bolinhas de vapor de água, perdão, pequenas gotículas de líquido saturado que vão acertar a palheta da turbina e ali eles podem danificar, certo? Alguma dúvida nisso aqui, gente? Então, quando a gente superaquece, a gente aumenta a área ou entre as curvas de aquecimento e resfriamento e isso acaba aumentando, né, tanto o trabalho do ciclo como a eficiência, certo? Uma vez que ele esteja trabalhando, né, operando até essa condição aqui de líquido saturado, de vapor saturado para a pressão no vaporador. Então, enquanto não chegar nisso, estiver dentro dessa região de saturação aqui, ó, estaria aumentando tanto o trabalho como a eficiência do ciclo, conforme a gente vai aumentando essas temperaturas. Claro, aumento de temperatura basicamente vai requerer também bastante investimento, porque eu vou ter que precisar de metais, às vezes, mais nobres, para poder suportar o nível de temperatura que a gente vai ter no ciclo, certo? Que aí vai aumentar desgaste também, né? Maior temperatura, maior reatividade. Outro tipo de processo que a gente pode ter por esse tipo de efeito, de aumento de eficiência do ciclo de Rankine, é justamente utilizar o reaquecimento. Que é o que acontece? Depois que o fluido passou lá pela turbina e teve um primeiro estágio de expansão, ao invés dele continuar se expandindo até a região de saturação aqui, ó, ele é tomado em uma extração da turbina, então ele volta para o gerador de vapor e ele é reaquecido até uma outra temperatura para depois, né, expandir de novo até na turbina. E aí o que a gente vai fazendo é criando duas daquelas áreas de triângulo, certo? A gente tem um aumento da eficiência, certo? Por quê? Porque fica construtivamente mais barato a gente chegar a ter uma temperatura com fluido, expandir, depois chegar a uma temperatura mais elevada do que pegar isso tudo, né? Levar para uma temperatura bem maior para depois retornar aqui. Então, construtivamente fica mais barato a gente pegar reaquecer do que levar uma temperatura muito mais alta para depois fazer a extração, tá? E aí a ideia disso passou pela turbina, tem uma primeira expansão, aí dessa primeira turbina volta aqui no gerador de vapor para depois voltar aqui na segunda turbina. E aí sim ele se expande até a pressão do condensador. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Que a aula que vem a gente já começa para fazer esse exemplo aqui, ó. Dúvidas? Bom. Então, a gente para aqui na aula de hoje, tá? Porque o exercício que a gente vai fazer vai ser um exercício mais longo mesmo. Então, a gente não vai dar tempo de fazer agora em 7 minutos. Então, vamos parar as gravações aqui.